Fluminense vai jogar neste sábado num lugar diferente. Não o estádio, mas a transmissão para quem não estará no estádio. Você vai entender melhor isso daqui nesse vídeo. E sobre o Nonato, tudo que a gente viu sair na mídia sobre o Nonato e as principais novidades sobre o volante que pertence ao Internacional, mas está no Fluminense. Ele fica, ele não fica, tudo que você precisa saber sobre isso você encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você, se quiser, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda a propagar o vídeo para mais pessoas. Se você puder e gostar, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, que isso dá uma moral gigante pra gente, beleza? Mais gente aí vai poder, você vai receber a notificação dos vídeos aqui do canal. E claro, tem a Bet7k também, que é uma casa de apostas que patrocina aqui o canal Raiz Tricolor e que tem odds muito interessantes para o Fluminense. Eu sempre destaco aqui o layout da Bet7k, que é muito fácil de se mexer. O que torna muito fácil para você que de repente nunca teve nada relacionado à casa de apostas, nunca mexeu em nada disso, a explorar também o saque muito mais rápido, o depósito muito mais rápido através do Pix. Enfim, dá uma olhada lá, eles têm apostas ao vivo agora também, então dá pra no meio do jogo você ali... Cara, o jogo tá com a cara de que sai mais 2 gols, você vai lá e bota mais 10 reaisinho na saída de gol, enfim. Vai lá que tá muito maneiro o layout também da Bet7k, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos embora para as notícias. Bem, a primeira notícia é sobre Fluminense e Atlético Paranaense, na verdade, Atlético e Fluminense. É nesse sábado, desde 2019 já acontece isso, mas eu gosto de gravar um vídeo falando aqui, porque muita gente às vezes se confunde. O pior, na verdade, eu acho que não é nem o cara que de repente não assistiu aqui, é o cara que poderia ter assistido aqui no Raiz Tricolor e acaba passando a informação errada. Vamos lá. Atlético Paranaense e Fluminense não terá transmissão de nenhuma TV. O que eu quero dizer com isso? Não passará na televisão aberta. E por que não passará? Bem, explicando bem rapidamente, que como eu falei, já é um assunto que vem desde 2019. O Atlético Paranaense assinou o contrato com a Globo, na TV aberta, canal 4 ali, ó, e tal. E o Fluminense também. Então esse jogo com o mando do Atlético Paranaense, ele pode passar na Globo, TV aberta, canal 4 aqui no Rio de Janeiro. Só que o horário da Globo é domingo à tarde. E o Atlético Paranaense precisa jogar no sábado, porque ele joga na terça pela Libertadores. Então, o time não pode jogar domingo e terça, tem aquele intervalo de tempo que ele precisa ter. Então, o jogo precisa ser no sábado, não pode passar na Globo. Pela lei do mandante, o Atlético Paranaense é o dono dessa partida. Então, pela lei do mandante, se o Atlético Paranaense tem contrato com a Globo, ele pode passar o jogo. Como falei, a Globo não tem como passar essa partida. Então a gente vai para outras empresas que o Atlético Paranaense tem um contrato, que são, mas nenhuma TV. O Atlético até tinha contrato com a Turner, com o Esporte Interativo, a TNT Esporte, mas eles não passam mais o Campeonato Brasileiro. E o Atlético também não tem contrato nem com o Sport TV e nem com o Premier, ou seja, na televisão não passa. Aonde que passa então o jogo do Atlético Paranaense que não vai para a Globo? Em 2 streamings na internet. O primeiro deles é no Furacão Live. O que é isso? É um streaming, uma plataforma, um site do próprio Atlético Paranaense que, enfim, o torcedor do Atlético assina e ele tem todos os jogos do Atlético Paranaense em casa, Lembrando, lei do mandante, o Atlético é dono de 19 jogos do Brasileirão, os 19 dele em casa, então o sócio lá, ele tem desconto, enfim, tem uma série de coisas, mas custa R$ 25,00 por mês, R$ 24,90 por mês. Então você, tricolor, quiser assistir o jogo, você pode assistir lá pelo Furacão Live por R$ 24,90 por mês, você vai pagar um mês só, e assistir esse jogo. Mas tem um jeito mais barato e mais fácil, que é na Twitch. Twitch. Twitch.tv, se você tiver na internet, ou se você tiver no celular, é só baixar o aplicativo Twitch. O Casimiro Miguel, que é o nome do canal dele lá na Twitch, é Casimito, ele transmite, ele tem um acordo com o Atlético Paranaense e faz no canal dele, lá na Twitch, a transmissão do jogo com imagens. Telinha, imagens, narrador, transmissão imparcial, não é torcendo pro Atlético Paranaense, também não é torcendo pro Fluminense e tal. E ele faz a transmissão lá.
Só que ela não pode ser aberta, porque aberta é só a Globo. Então ela é uma transmissão fechada só para os que são subs, que é como se fosse aqui os membros aqui no YouTube. Você pode virar sub lá do Casimiro por R$ 7,90 por mês, ou se você for assinante da Amazon, né, Amazon Prime, tiver Prime Video e tal, você pode fazer um jeitinho aí, é só pesquisar na internet, e é totalmente legal que você tem direito a ser sub do Casimiro, né, é você assinar o Casimiro sem pagar nada. Enfim, então, na pior das hipóteses, você vai pagar R$ 7,90 para ver o jogo de sábado. Tá aí um mini tutorial falado aqui para você não perder o jogo entre Atlético e Fluminense. Eu vou ter que ver dessa forma também, já que estarei no Rio de Janeiro, não vou para o Paraná para essa partida. Vamos para o outro tema desse vídeo, que é Nonato. Eu não abordei esse tema aqui ainda, porque sempre que surgiu uma notícia eu tinha 200 outras para abordar, ou então eu tava indo pro jogo, enfim. Vamos lá. Qual é a situação atual de Nonato? Todo mundo sabe, o Nonato fez um ano agora no Fluminense, ele veio no meio do ano passado e veio emprestado pelo Internacional. O Fluminense pagou R$500 mil pelo empréstimo dele até o final de 2022, ou seja, um ano e meio de empréstimo, R$500 mil. Até aí, ok, isso aqui é minha informação de ano passado e tal, e é uma informação ok, né? Até na análise também, R$500 mil por empréstimo de um volante que àquela altura vinha para ser reserva, hoje é titular e, enfim, diria que no mês de agosto fez ótimas partidas, fez partidas ruins também, mas fez ótimas partidas na maioria delas. E só que, qual que é a outra questão? O Fluminense pegou emprestado e falou, olha só, aqui no contrato a gente tem uma opção de compra com o passe fixado. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro desse contrato, se o Fluminense quiser comprar Nonato, ele tem essa opção. Ele é a prioridade. E essa compra, essa opção tem um valor fixado. 2,5 milhões de dólares. Dá cerca de 12, quase 13 milhões de reais. Vamos fechar em 12 milhões de reais aqui, que é mais fácil de entender. Ou seja, se o Fluminense quiser, a qualquer momento, comprar Nonato, se ele pagar lá os 12 milhões de reais, acho que falei dólares aí errado, se o Fluminense quiser pagar os 12 milhões de reais, Nonato é jogador dele. Beleza? O Inter não tem o que fazer. O que aconteceu durante essas semanas? O Internacional recebeu uma proposta de um clube búlgaro chamado Ludogorets, que é um principal clube búlgaro. Essa informação foi confirmada, enfim, teve notícia de portais lá do Rio Grande do Sul, até o Juliano, que participou aqui, o Juliano participou da prévia de Fluminense Inter, também me confirmou essa notícia de que, de fato, tinha chegado sim coisa por Nonato, aí ele não tinha confirmado se era da Bulgária, mas enfim, tinha chegado sim coisa ao Inter, e pro caso disso acontecer, o Fluminense teria que, se o Inter aceitou a proposta, ele chega pro Fluminense e fala, olha, aceitei aqui a proposta de 6 milhões por Nonato. Você cobre essa proposta? Fluminense, cubro, pago 6 milhões e R$1. Paga a mesma coisa. Então, beleza, o Inter vende pro Fluminense. Se o Fluminense falar, não cubro essa proposta, o Inter pode vender pro Ludogorets e o Fluminense fica só com 10% do valor, que é a famosa taxa de vitrine. A gente não sabe o valor, esses 6 milhões que eu fiz aqui foi só para dar exemplo. Não sabe o valor dessa proposta. Mas o fato é, ela não foi para frente. Ela não andou. Né? O Internacional não avisou nada ao Fluminense, então provavelmente essa proposta foi rejeitada diretamente lá no Internacional mesmo. Vamos esclarecer algumas coisas. Qual que é a situação atual, portanto? Nonato é jogador do Fluminense até dezembro, né? A princípio não deve ir para a Europa mais agora nesse meio do ano. O Fluminense tem essa prerrogativa de pagar os 12 milhões de reais e comprar Nonato, e lembrando, tá? Essa prerrogativa é pagar 12 milhões, comprar Nonato, mas só fica com 50% dele, tá? Só pega 50% dele, só é 12 milhões por 50%, que é um valor que obviamente não faz sentido. Essa é a situação de momento. E o que o Fluminense, segundo o Paulo Brito, lá no Netflu, está fazendo? Está negociando com o Internacional. O Fluminense vai fazer uma proposta, como é o hábito de fazer mesmo. É óbvio que tanto o Fluminense quanto o Internacional sabem que o Nonato não tem um valor de 25 milhões de reais, de 5 milhões de dólares, sabe disso. Por exemplo, pra vocês terem noção, é mais ou menos a oferta que Nino recebeu no início do ano.
do Tigres do México. A gente sabe que o Nonato não tem, apesar de, ser um jogador ali titular do time que é terceiro colocado no Brasileirão hoje. Tem um certo destaque, enfim, não é um jogador qualquer. É novo, tem 24 anos, já fez aniversário esse ano, ou seja, é um jogador extremamente não, mas é um jogador jovem, não tem esse valor todo de 5 milhões de dólares. O Fluminense faz uma proposta pro Inter, fala, olha, você sabe que eu não vou pagar 12 milhões de reais por 50%, mas a gente pode, de repente, acertar em 10 milhões por 80%. Aí o Inter fala, não, mas aí a gente fecha em 12 por 100%, enfim, há uma negociação. Nonato quer ficar no Fluminense, isso é importante dizer também. Quando chegou essa proposta da Europa, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, se o Ludogorets pagar, beleza, X, aí o Inter fala, vou aceitar, Fluminense, você vai querer pagar isso? Aí o Fluminense fala, não, pra mim acho que o Nonato não vale isso. Fizer isso tudo, o Inter aceitou, e o Nonato falar, não vou pra Bulgária? Não, ele não vai pra Bulgária. Quem define tudo é o jogador. E agora, pelo menos, a gente tá do lado da vontade do jogador. Se no caso Marcos Paulo, por exemplo, foi um caso que o jogador não quis assinar o contrato e isso nos ferrou, é um pouco do que está acontecendo com o Flamengo agora com o João Gomes. Fiquem bem de olho na situação do Flamengo com o João Gomes, tá? É mais ou menos a situação que a gente está passando passou um pouco com o Marcos Paulo, no sentido do jogador da base não querer renovar. Só que lá ainda teve uma proposta ridícula, né, de renovação. A gente está do lado dessa vez da vontade do jogador. O Nonato quer ficar no Fluminense. Então, pro Internacional, é interessante fazer algum dinheiro com ele do que ter de volta um jogador totalmente insatisfeito. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar. Eu acredito que o Fluminense deva comprar Nonato. Isso como palpite do que deve acontecer. Como opinião, eu acho que tudo tem limite. Eu acho que o valor que seria pago por Nonato por 50% é completamente fora da realidade. Pagar 2 milhões e meio de dólares por metade do jogador, ou seja, ele ser precificado em 5 milhões de dólares, acho fora da realidade para Nonato e fora da realidade do Fluminense comprar um jogador assim, né? Porém, acho que é importante manter Nonato sim. Nem que seja para que ele seja o Iago Felipe, né, de 2 anos atrás, que o Fluminense renova o contrato, ou o Lucas Claro, acho que o Lucas Claro é uma opção melhor, que é o cara que era titular, o Fluminense renova o contrato, e ele vai ficando no Fluminense até o momento em que o elenco sobe de nível e ele fica um pouco para trás. E aí é o momento em que ele sai, mas ele compõe o elenco e ajuda. Acho que o Nonato é um jogador que tem, muito isso. Se ele for reserva de um time do Brasileirão, ele vai ser reserva de um time da parte alta, porque ele tem qualidade. Não é nenhuma sumidade, mas o Fluminense acho que deveria se investir, até porque ele tem uma coisa muito importante pro Fluminense nesse momento, adaptação. Ele já tá adaptado, ele já conhece o clube, ele não tem aquele tempo que ele, por exemplo, e John Arias no ano passado precisaram para poder jogar e ser titular nesse ano. Vamos ver como é que vão se discorrer essas negociações. Acho importante a gente ficar de olho, porque é um jogador, novamente, que a gente não pode dar mole de perder para um concorrente. Talvez hoje, no Internacional, com a bola que está jogando, acho bem provável que o Nonato disputasse também isso, ou talvez fosse titular na equipe colorada. Então, é importante o Fluminense ter um jogador assim. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.